Olá, a gente está aqui num espaço cedido pelo Mar Advance, que é um congresso vascular bem importante aqui em São Luís do Maranhão. E eu sou Gabriela Pereira, sou presidente da ONG Movimento Lipedema e estou aqui com mais 3 profissionais incríveis que trabalham comigo nessa ONG, que acolhe as pacientes tão necessitadas de tratamento do lipedema. E eu queria agradecer primeiro Natália, que cedeu esse espaço para a gente, e é uma honra estar aqui abrindo o mês de conscientização de lipedema. Junho é um mês mundial de conscientização do lipedema e falar desse tema aqui no Nordeste, para a gente tem sido muito gratificante. A gente percebeu a demanda que tem para profissionais da saúde nessa área, o quão as pacientes estão necessitadas de psicólogas, como a Adriana aqui presente, enfermeira esteta, como a Hélida, cirurgião vascular, como a doutora Lohane aqui presente também. E eu queria ouvir delas. O nosso tema esse mês é quando você entende, você acolhe. E o lipedema é muito acolhimento. E eu queria ouvir da nossa psicóloga aqui presente um pouco sobre isso. A importância desse tema para a gente nesse mês de conscientização. Gabi, é fundamental, né, essa mulher ela ser acolhida, né? Porque o que acontece? Essa mulher ela já vem da nossa sociedade sendo muito estigmatizada, julgada. Então vamos pensar na questão da autoestima, né? A mulher ela tá com uma baixa autoestima. Então muitas Sim. vezes nesse julgamento ela se olha assim, né? Quem sou eu? Por que que eu sou tão diferente de todo mundo? E eu estou sendo vista de uma forma tão negativa. Então Sim. a gente não pode deixar de olhar no tratamento conservador o cuidado com a saúde mental. Isso não pode deixar de lado, porque essa mulher já vem, carrega um peso de julgamento, e quando ela é recebida ali pelo um grupo que entende o que ela está vivendo, ela está sendo acolhida de tanta dor, que não só a dor física, mas a dor interna, né? Que a gente fala que é a dor na alma, ela está sendo acolhida, ela está sendo compreendida sobre aquilo que ela carrega, que é o peso emocional também. Então é muito importante a gente trazer esse primeiro encontro, né, para que essa mulher entenda o que é que ela recebia e o que ela precisa receber de hoje para frente, né, nessa nova identidade que ela está construindo. Então, não podemos descartar aí, né, o papel da psicologia. E lembrando, gente, que eu sou portadora de lipedema, a Adriana também tem lipedema, Hélida também tem lipedema, e você tem uma grande amiga, que Sim, foi o que é. te trouxe para esse tema. Exatamente, todo mundo pergunta assim: "Ah, Lohane, você tem lipedema, como é que você entrou nisso?", né. Então, para contar um pouquinho, a minha grande amiga, que é a Lívia, que é dermatologista, é cofundadora junto com a Gabi, né, acho que é vice-presidente da ONG, ela tem lipedema. E aí ela trouxe, eu convivo com a Lívia desde a época do colégio, e a gente sempre teve essa dificuldade no diagnóstico, mesmo depois fazendo medicina, mesmo depois eu fazendo vascular, porque ela passava por diversos profissionais e todo mundo via. Ela é magra, sempre foi magra, então ela não tinha. E você enxergava bem aquela desproporção, mas ao mesmo tempo ela não tinha uma doença venosa, fazia o Doppler normal, tinha muito vasinho, que isso é muito comum na paciente com lipedema, ter aqueles vasinhos lá, né, que dá dor de cabeça, chatice pra secar, mas que não. E muito peso na perna, muita dor, muita tendência a um inchaço. E aí, de repente, a gente lendo e pesquisando depois já, ela dermato e eu vascular, ela veio com essa demanda do lipedema. E aí me envolveu nisso. E querendo ou não, qual que é a importância do vascular nisso? A paciente vem com que queixa principal? Dor nas pernas. Sim, acaba Então, sendo a porta de dor e entrada. inchaço na perna. Então, ela vai procurar quem? O vascular. Então, o vascular chegar para o paciente e falar que ele não tem doença venosa, então ele não tem doença, que é só fazer exercício que vai melhorar, que é emagrecer que vai melhorar, isso é muito doloroso para essa paciente. E às vezes ela passa por vários profissionais que falam isso para ela: ó, você não tem doença venosa, então aqui não tem, não precisa nem usar meia. Ainda fala assim: ah, não tem porque não tem doença É venosa, então nem complicado, usa meia. né? É complicado. Então, eu acho que a nossa importância tá aí, de primeiro, acolher realmente essa paciente, a queixa dela, porque eu acho que é o principal, é o que o paciente está sentindo. Então, examinar, né, tocar nesse doente, fazer o exame realmente para fazer o diagnóstico diferencial, porque ela também pode ter uma doença venosa associada, e isso complicar infinitamente. E nos graus avançados, já apresentar também o linfedema associado, que é uma outra patologia, outra, né, e não podemos confundir, e prescrever a meio de compressão correta.
correta, né, para isso. E a ajuda da fisioterapia é fundamental, da enfermeira esteta, porque vai dar esse tratamento pós, tanto após a cirurgia e também antes da cirurgia, para reduzir o volume desses membros. Então, eu vou aqui falar com a Hélida para ela me falar um pouquinho do trabalho dela, de como funciona tanto no pré e no pós-operatório esse acolhimento dos pacientes, o atendimento, a compressão, redução de volume. Eu sou a Hélida, né? Faço parte da ONG Movimento Lipedema. Sou grata. Aí a gente tá tanto tempo nessa jornada junto, desde o comecinho. E eu descobri que tinha lipedema. E foi uma colega minha que me diagnosticou praticamente. Falou, nossa, as suas pernas, ela é muito parecida com uma doença que eu tenho. E eu comecei a olhar para isso e falei, nossa, realmente. Comecei a procurar na internet e falei, tudo isso eu tenho. Isso aqui é bem característico, né, do meu corpo. E eu já era enfermeira hospitalar há mais de 12 anos, né? Então eu olhei para isso, eu já tinha um olhar ali para estética, para a parte da parte estética que eu trabalho avançada ali. E falei, por que não, né? Conheci tantas mulheres e convivi com essa dor. A gente fala muito da culpa, né? A gente tem lipedema, fala, nossa, não que você literalmente não saia da responsabilidade de se cuidar, porque como a gente sabe, o lipedema ele é uma doença sem cura, mas ele tem tratamento. Eu emagreci praticamente 60 quilos descobrindo isso, né? Com alguns métodos que eu fiz em mim. E hoje eu e Gabi, nós temos aí o Foco 40, nós temos alguns cursos para profissionais, trazendo esse conhecimento e esse informativo para esses profissionais e pacientes, trazendo mais informação aí. Então, hoje, eu digo que é muito importante a gente sempre estar ativo aqui nesses congressos, nesses simpósios, para descobrir o que tem de mais novo, o que a gente pode auxiliar esses pacientes, tanto para nós que temos lipedema, né? Para avançar junto com essas pessoas e também ajudar os profissionais aí, os pacientes sempre. E ter essa consciência, né? Eu acho que quando a gente fala, quando você entende, você acolhe, tanto é do lado da paciente quanto do lado do profissional. O profissional que entende o que é essa doença, ele vai acolher a paciente de um jeito muito mais, um olhar melhor, né? Ele vai entender como ela sente, ele vai se colocar no lugar dela, vai acolher a paciente. A gente vê muito médico, como você, doutora Lohane, que empatizou com uma amiga. Ou então profissionais como nós três, que somos paciente. Então, se colocar no lugar do outro é uma posição muito difícil. Porque muitas vezes, por ser uma doença muito estética, é tratada no espelho, né? Só que ela vai além disso. O lipedema no espelho é só uma pontinha do iceberg. O que a gente consegue ver é só uma pontinha de todo o quão complexo é o lipedema. E o tratamento do lipedema é multidisciplinar. Então, uma coisa que a ONG, que a gente gosta muito de enfatizar é isso. Ninguém trata lipedema sozinha. Nenhum profissional consegue tratar o lipedema sem a ajuda do outro, sem a psicóloga trazendo consciência, sem a enfermeira trazendo aquele autocuidado, também uma consciência corporal, porque não? Quando você se toca, você consegue medir o quão você está, às vezes, com lipedema avançado e não sabe. A vascular, né, doutora? Sim. Quantas pacientes vão no seu consultório com queixas que não são do lipedema e você dá o diagnóstico? Acabo dando o diagnóstico, porque ela fala assim, nossa, mas eu tenho um roxo frequente, eu tenho muito vasinho, minha perna incha. Então, assim, se você pegar esses sintomas, então, por exemplo, o inchaço no fim do dia, a dor em peso, né, às vezes é parecido com a doença venosa também. Então, ela vai, às vezes, buscando uma outra coisa, mas aí você pergunta, nossa, mas na sua família tem mais gente que tem a perna igual a você? Né? Quando que piorou isso daí? Foi quando você teve a primeira menstruação? Foi numa gravidez? Foi pós-menopausa? E é lembrar também que como a importância do acolhimento, da saúde mental, e aí eu puxo de novo para Adriana, porque essas pacientes, às vezes, tanta gente falou para ela que ela tinha que perder peso, que ela ia melhorar, que ela não estava fazendo exercício direito, e ela vai e cai em transtorno alimentar, em dietas restritivas malucas, e às vezes no efeito sanfona também acaba engordando mais, e a obesidade acaba sendo um outro ponto de piora do lipedema, e até confundindo um pouquinho isso. E aí a importância de você tratar esse transtorno alimentar, tratar essa mente, né? Muitas pacientes chegam para mim, eu pergunto o peso e ela não sabe o seu peso. Eu não me peso mais.
Eu falo, não, Elas então a gente tem que fogem. acabar por aí. Você vai começar Exatamente. sabendo o seu peso, né? Então, como é importante lidar com essa parte aí mental, Adriana? É fundamental, porque realmente essas mulheres elas vêm em um desespero de tratamento, né? Que muitas vezes eu faço todas as dietas malucas, eu já em jejum intermitente, dieta da sopa, e chega um ponto que isso é tão desesperador que ela, de fato, agora o único recurso que eu tenho é não comer. Só que é um risco muito grande. Por quê? Porque ela pode ir por um caminho que não é Uhum. nada saudável. E aí o que que acontece? Pode ir transformando aí, trazendo sim esses transtornos alimentares que está atrelado à questão da saúde mental, né? Porque, pensa, essa mulher ela está no processo que ela busca diversos tratamentos e não tem o resultado que ela necessita. E aí, muitas vezes, qual é a fala que ela recebe? Ah, é só você perder peso, é só você fazer dieta, mas que dieta? Que Como? peso? Como eu devo fazer isso? Ou às vezes, ok, eu vou fazer o que eu preciso, mas não está acontecendo, eu não estou eliminando. Então, assim, imagina o julgamento social que essa mulher recebe. Imagine o julgamento que ela recebe também dos especialistas, né? Então, quando a gente traz hoje até essa frase, né? Quando a gente acolhe, a gente entende, é para trazer essa, dar voz aí para os especialistas e também para a sociedade, porque essa mulher ela precisa ser recebida com mais cuidado, com mais acolhimento, com mais empatia. E isso é um passo que é fundamental ali para que essa mulher possa sentir, poxa, tem alguém me vendo, tem alguém tendo cuidado comigo. Então não tem como a gente fugir desse processo de poder, né, acolher, trazer todo esse cuidado. Então essa fala, quando a gente acolhe, a gente entende, isso serve para toda a população e também para a própria, até a própria paciente. E Gabi, quais são as ações que a ONG está planejando agora para esse mês de junho, né? Que é o junho roxo que a gente fala de conscientização do lipedema. E como é que essa frase foi escolhida? E quem que escolheu? Foi você? Foi Não, votação? O que que foi que aconteceu? essa frase. Peraí. Essa frase foi uma votação que a gente fez na internet, porque, na verdade, assim, a gente queria entender como a paciente se vê, o que a representa. E a gente colocou várias opções de frase e essa foi unânime, assim, a gente teve muita votação. Porque o que que elas explicaram pra gente? Muita gente não sabe o que é lipedema. Muita gente não entende a nossa dor. Muita gente não entende o que a gente fala. Muita gente não entende, não entende, não entende. E aí essa frase surgiu como um espelho do que a gente tem visto, sabe? E nesse mês agora de junho, a gente vai se reunir dia 15 de junho. É um movimento nacional. Desculpa. Mas também. Perdi a voz. Ai, meu Deus. Vou Tô ajudar um pouquinho a emocionada. Gabi. É. Élida, ajuda aí um pouquinho a Gabi, porque a tosse não tá deixando ela Ai, meu É. Deus. no último dia. Mas então, no dia 15 vai ser esse Isso, movimento. Tanto em São Paulo como em vários estados, simultaneamente, vai ter a parte Cada pela internacional, né, Gabi? Portugal Gostam. e Boston, né, vai estar Vai junto estar com a presente. gente aí nessa conscientização do lipedema. E várias palestras falaram sobre isso aqui no Maradvance hoje, sobre o entender e o acolher, né? O quanto o profissional, quando ele entende, eu já ouvi muito paciente também falando assim, eu falo, ó, indicação de tal médico. Ah, mas esse médico tem lipedema? Porque eu gostaria de passar com alguém que entende do que eu tô falando. Porque eu já fui em tantos médicos e eles me falaram assim, emagrece. Ah, faz uma dieta, faz um exercício que vai melhorar. Eu gostaria de passar com quem realmente vai me acolher. Então, eu acredito que essa frase, ela realmente é a frase do poder do lipedema desse ano, porque, de fato, para mim também, ó, pensa, profissional há 12 anos, e uma paciente me virou e falou que eu tinha lipedema, e que ela tinha, e eu não sabia, eu não fazia ideia. Só que, diferente de nós, que descobrimos e vamos à luta para entender, existem os profissionais que não querem entender. Então, a gente deixa também essa chamada para esses profissionais que não sabem, e tá tudo bem não saberem ter lipedema, simplesmente vão atrás, estudem e acompanhem tudo que a gente fala sobre lipedema, que é extremamente importante. Então, para não esquecendo, dia 15 de junho é um dia que vamos mobilizar diversos estados do Brasil, Portugal, Boston. Vamos reunir aí profissionais, pacientes também, para que possa fazer parte aí deste grande encontro para a gente dar voz,
trazer mais informações aí para os pacientes e também para a sociedade e para os profissionais sobre o que é o lipedema. Isso, aí no Instagram da ONG Movimento Lipedema, né? Vai ter todas as informações de todos os estados. Então, entre lá, procure o seu estado e esteja lá das 9 às 14 horas. Isso, e tem inclusive a venda de camiseta também, que ajuda a ONG muito, né? Então, procura lá na ONG Movimento Lipedema. Geralmente é a Tamires que cuida dessa parte, né, da venda de camiseta. Adquira a camiseta que esse ano tá linda. E lembra, gente, cada ano é uma cor, então tem que ter várias Esse camisetas. Então, ajuda a ONG e você tem uma camiseta que é maravilhosa. Eu tenho as minhas. Eu quero aqui, então, agradecer realmente o convite para participar do Mar Advance, que foi feito pela Natália, mas em nome de toda a comissão, agradeço a toda a comissão organizadora do evento. Realmente foi um evento incrível. É muito bom a gente sair um pouquinho do eixo lá do Sudeste, né? Sair um pouquinho da nossa caixa para poder falar. E teve aqui uma coisa que a gente fez lá em São Paulo, que foi uma discussão com pacientes, e que acho que foi muito incrível. Então é isso, gente. Conhecendo o lipedema que a gente fornece um tratamento melhor e realmente acolhe e atende de forma humanizada esses pacientes. A gente fala tanto em atendimento humanizado hoje em dia que eu acho que, infelizmente, no lipedema isso ainda está com muita deficiência. Então, Gabi, consegue falar mais alguma coisa para encerrar? Tô sem voz, gente. Só muito Maranhão obrigada. judiou de mim aqui. Ar-condicionado, um calor. Mas, assim, eu queria agradecer mesmo. Foi uma oportunidade única. E trazer para o Nordeste, fazer essa mobilização que a gente faz tão forte lá em São Paulo, no Sudeste, aqui para o Nordeste, foi bem importante. E eu quero ver vocês, dia 15 de junho, Com caminhando certeza, com a com gente, certeza. conscientizando com a gente. São várias capitais, várias cidades. Tá em dúvida de onde vai caminhar? Procure ONG Movimento Lipedema e se junte a nós. Estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos lá. Obrigada, hein? Obrigada, gente.